Olá, graça e paz a todos. Aqui quem fala com você é o seu irmão Alex. E hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre a preocupação. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, entre no canal, ou vou deixar aqui na descrição nos cards aqui em cima, para que você possa ter acesso ao primeiro vídeo falando sobre a preocupação. A gente usa como referência o livro do pastor Charles Swindoll, Vivendo Provérbios. A gente tirando base do livro, para fazer o estudo sobre a preocupação. O primeiro tema que a gente usou foi o remédio da tranquilidade, onde a gente falou ali que praticar um exercício físico ajuda a gente a tirar um pouco o foco das preocupações, a cuidar bem da saúde, a ter amigos fiéis, onde a gente pode contar a nossa sociedade e lhe ouvir conselhos sábios, ser uma pessoa mais amorosa, generosa. Isso tudo nos ajuda a evitar a preocupação. Esse é o lado horizontal da preocupação. A gente vai focar mais nos outros vídeos sobre o lado vertical, o seu contato com Deus, para que você possa livrar-se de vez da preocupação. Porque por mais que a gente tenha amigos, pratique exercício, mude a mente, se a gente não tiver entregue a Deus todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, volta e meia a gente vai estar preocupado, vai estar frustrado, vai entrar em depressão e ansiedade. Isso prejudica tanto a nós, que é o mais prejudicado, como a nossa família também. Então, para isso, hoje a gente vai falar sobre o tema a confiança. Hoje vai usar o tema falando claramente sobre a confiança. Eu vou estar lendo alguns trechos do livro e a gente vai estar concluindo aqui, tirando as conclusões. Falando claramente sobre confiança, que diz no livro aqui: em seu conselho paterno, a respeito da preocupação, Salomão deixa de lado a dimensão horizontal, que é o contato que a gente tem aqui com nossos amigos, deixou um pouco de lado isso e vamos para o lado vertical, considerando vertical, nosso relacionamento com Deus. Então o foco nosso, para nos livrarmos totalmente da preocupação, nós mantemos o foco em Deus, mantemos o foco em Jesus Cristo. Esse vai ser o maior remédio que eu posso oferecer para você, para que você se livre totalmente da preocupação. É só através de Jesus Cristo que nós possamos livrar totalmente da preocupação. Aqui ele fala que nesse versículo há 4 verbos que nós vamos usar, que vai ser confiar, estribar, reconhecer e endireitar. 3 desses verbos, que é o confiar, estribar e reconhecer, é aplicado a nós. Nós temos que confiar. Nós não podemos nos estribar no nosso próprio conhecimento, nós temos que reconhecer. E o quarto aplica-se a Deus, que é endireitar. Se a gente faz a nossa parte, Deus vai nos endireitar. Então, se a gente confiar em Deus, se a gente não colocar confiança no nosso próprio entendimento, não estribar no nosso próprio entendimento, e reconhecer os nossos erros, reconhecer aonde estamos errando, o Senhor vai endireitar a nossa vida. A parte de Deus é nos colocar no eixo, a partir do momento que a gente aplica esses três elementos. Então hoje a gente vai falar sobre a confiança, e para que a gente possa entender um pouquinho melhor isso aqui. Então ele fala que é para nós confiarmos inteiramente a Deus. Provérbios 11, 28, ele diz assim: aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas o justo reverdecerá como ramo. Nós somos instruídos a confiar completamente em Deus. Então, essa confiança é nós nos entregar diretamente a Deus. Aqui no livro, o autor diz que essa palavra confiança, ela traz um pouquinho do árabe, um sentido de nos prostrar, com o rosto diante do no meio do nosso joelho ali, nos prostrar diante de Deus. Isso significa, essa confiança é a gente nos entregar totalmente a Deus, colocar totalmente a nossa confiança em Deus. Como no estudo de Jeremias, que aqui tem no canal, que a gente já falou, que maldito é o homem que confia no homem, confia em si próprio, mas bendito é aquele que confia no Senhor, porque será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja as folhas não caem, e ele dá o seu fruto na estação certa, até semelhante aos Salmos primeiro, Acredito que Jeremias usou os Salmos ali, primeiro para falar sobre isso. Bendito é o homem que confia em Deus. Então, para nós nos livrar das nossas preocupações,
Nós temos que colocar a nossa confiança totalmente em Deus. Como o apóstolo Pedro fala, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós começamos a conhecer quem é o nosso Deus, nós começamos a ter confiança nele. Porque é difícil você confiar em quem você não conhece, não é verdade? Como você confia em uma pessoa que você não conhece? Né? Então, como a gente pode conhecer a Deus? Porque eu nunca vi Deus. Eu nunca vi Jesus, ele nunca sentou do meu lado, aqui em casa, nunca tomou um café comigo. Mas eu acredito por fé. Eu acredito em Deus pela fé. Eu acredito em Jesus pela fé, pela palavra dele. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a ver que a Bíblia, a palavra de Deus, ela condiz com o que está escrito aqui. Se a gente seguir os conselhos da palavra de Deus, da Bíblia, a gente vê que Deus fala conosco. Então, nós confiamos em Deus pela fé. Quando aceitamos a Jesus Cristo pela fé, o Espírito Santo de Deus entra dentro de nós. O Espírito Santo de Deus entrando em nós, nós transformamos em uma nova pessoa, uma nova criatura. E nós colocamos a nossa confiança totalmente em Deus. A gente vê os apóstolos, mesmo em meio a toda a perseguição que Roma perseguia o povo cristão, Nero e os outros imperadores ali, perseguiram e eles se entregaram até a morte, porque eles confiavam em Deus. A gente vê no primeiro século da igreja cristã, a perseguição contra os mártires da igreja cristã, entregues no Coliseu, um sendo queimado vivo, colocado piche. Imagina a preocupação que esse povo tinha naquela época. Imagina um pai que tinha um filho naquela época, como ele ficava preocupado com o seu filho. Né? Hoje nossas preocupações nem é se alguém vai ali fazer um mal como eles faziam no primeiro século com os nossos filhos. Né? Hoje nossa preocupação é colocar o nosso filho em uma escola boa, que o nosso filho entre no mercado de trabalho, arrume emprego. Nossa preocupação hoje é, sim, quando nosso filho sai de casa, que o nosso filho volte em segurança, porque a segurança do nosso país está totalmente destruída. A gente vê o mal crescendo aí, roubo, morte, bala perdida. Então cada um tem um nível de preocupação. Aquele que mora na favela não sabe, né, tem que ter a confiança ali, que fica preocupado se seu filho vai chegar em casa. A pessoa que tem o seu emprego como um militar ali, a polícia, o marido sai, o filho sai para trabalhar, a mãe não sabe, ou a esposa não sabe se vai voltar. Então a gente fica preocupado. A preocupação está em diversas áreas, tanto na área financeira, na área emocional, na área conjugal, em tudo a gente fica preocupado. Porém, quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, quando a gente dobra nosso joelho e ora a Deus, deixando na mão de Deus os nossos filhos, deixando na mão de Deus o nosso emprego, as nossas contas, essas coisas, a gente fica um alívio dentro do nosso coração. Porque Deus protege nosso filho na escola, protege nosso filho no caminho. E qualquer coisa que aconteça é a permissão de Deus. Nós sabemos que Deus permitiu que aquilo acontecesse. A gente não entende por quê. Muitas vezes a gente ora a Deus colocando nosso filho na mão de Deus e acontece até uma tragédia muitas vezes. Né? Como já aconteceu várias coisas aí que a gente vê, acidente de ônibus, carro, pessoas que estavam indo em faculdade, filho que foi e não voltou mais no trabalho, morreu. E muitas coisas acontecem, muitas vezes questionamos e falamos, eu entreguei na mão de Deus e aconteceu isso. É que a gente tem uma visão distorcida das coisas de Deus. A gente vê a nossa vida só aqui na terra. Então quando a gente perde uma pessoa da nossa família, a gente acha que acabou, né? Mas não, a gente tem a esperança que essa pessoa está diante de Deus agora. Ela está com Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo ele fala. Quando ele estava ali para ser morto já, e ele sabia que ia ser morto, né? Pelo império ali. Então quando ele fala, combati um bom combate, encerrei minha carreira, guardei a fé. Então ele já sabia que estava ali sendo ali para o mártir já. E quando ele fala ali assim, agora eu não sei, né, o que fazer. Porque se eu ficar aqui na terra, estarei com vocês pregando o evangelho. Mas porém, se eu morrer, estarei com Cristo, que é bem melhor. Agora estou dividido, Paulo fala. Então Paulo fala assim, para mim morrer é ganho e o viver é Cristo. Olha para você ver a visão na pessoa que tem Deus no coração, que entende as coisas de Deus. Olha a visão na pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela. Ela fala que morrer é ganho e viver é Cristo. Irmãos, para viver nessa terra do jeito que a gente está vivendo, é só por Cristo. Temos que pegar a palavra de Deus, temos que viver em Cristo. Mas quando nós morremos, para nós é ganho. Então quando o cristão, uma pessoa que é crente, uma pessoa que é servo de Deus vivo, tem Jesus Cristo no seu coração, quando ela morre, para ela foi um ganho. Não foi uma perda, foi um ganho.
Então a gente tem que entender essas coisas. Então muitas vezes quando a gente perde um parente próximo, um amigo, alguma coisa, a gente fica muito frustrado, a gente fica muito triste. Mas a gente tem que dizer porque é o emocional nosso aqui. Mas quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, a gente tira essa preocupação, a gente tira essa tristeza no coração e transforma ela em alegria, sabendo que essa pessoa está diante de Deus, está junto com Jesus Cristo, né? E um dia nós encontraremos com ela na glória. É como aquele ditado que fala, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Né? A gente quer ficar aqui, mas quando a gente começa a entender os mistérios de Deus, a gente sabe que quando a gente partir dessa terra, independente do jeito que seja, se seja por uma doença, se seja por velhice, ou se seja por qualquer outro tipo de coisa que aconteça, a gente sabe que a gente ganhou. A gente passou da morte para a vida. A gente está com Cristo. As coisas desse mundo já não afetam mais a gente. As preocupações, as tristezas, as angústias, acabou para nós. Nós estamos diante de Deus, diante de Jesus Cristo no paraíso, esperando a vinda dele, buscar a tua igreja e nos reunimos todo mundo junto lá no céu. Então olha você, quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, né, pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você quer conhecer Deus? Conheça Jesus Cristo, porque ele fala assim, eu e meu Pai somos um. Não há outro caminho que leva a Deus a não ser por mim. Então a palavra de Deus está repleta das mensagens de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos falam da vida de Cristo, falam do amor de Cristo. Os apóstolos ali, Atos dos Apóstolos, Romanos e os livros ali, as cartas de Paulo, mostram como Cristo agia e como Cristo age em nossas vidas. Então que hoje, meu querido e meu amado irmão, coloque a sua confiança em Deus, independentemente do que aconteça. Saiba que Deus está no controle da situação de tudo. Como eu acabei de falar, eu acho que o mais dolorido para nós aqui nessa terra é perder alguém. Mas a Bíblia fala que quando você perde, ali você não está perdendo, você está ganhando. Aquela pessoa ganhou a salvação, a vida eterna. As aflições desse mundo já não podem afetar mais ela está com Cristo. A nossa esperança, como o apóstolo Paulo fala, é que nós encontraremos com Ele na glória. Então, que se você que está vendo esse vídeo hoje, aconteceu algo desse tipo com você, coloca no seu coração uma coisa, Ele está juntamente com Cristo na glória, um dia nós veremos Ele, um dia você vai estar com Ele, ou com ela, ou com essa pessoa. Então, não queira questionar a Deus porque isso aconteceu. Saiba de uma coisa, Deus ele está no controle, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Confie em Deus, coloque a sua confiança em Deus. E as suas preocupações, independente de ela que seja, se é financeira, se é conjugal, se é familiar, se é uma doença, o que seja a sua preocupação, coloque a sua confiança em Deus. Coloque a sua confiança em Jesus Cristo. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Como que eu lanço? Dobre o seu joelho, ore a Deus, rasga o seu coração, fale para Deus tudo que você está sentindo. Coloque a sua confiança totalmente nele, que Deus vai abençoar a sua vida. Uma reflexão para nós aqui. A instrução, confiar no Senhor de todo o nosso coração, acrescenta uma dinâmica às principais tomadas de decisão na vida. Então, confiar em Deus de todo o coração, ele requer uma dinâmica. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, tudo, a gente tem que colocar diante de Deus. Pense em uma decisão importante que você vai tomar no futuro próximo. Então, uma reflexão para nós aqui é o seguinte. A gente, quando você coloca a sua confiança em Deus, tudo que você faz, você tem que levar diante de Deus. Para você entregar um currículo, entrar numa empresa, ore a Deus, tudo tem que ser entregue diante de Deus. Então, agora, o autor do livro ele faz uma reflexão com a gente. Pensa em uma coisa, uma decisão que você vai ter que tomar nos dias próximos, né? É bem importante. Você vai ter que tomar no futuro próximo. Pense nessa. Pense uma coisa. Vou para fechar um negócio. Pense nessa decisão importante. Estou para comprar um carro, estou para mudar de emprego. Pense nessa decisão importante. Ao considerar sua opção e avaliar os fatores usuais, proponha a responder a seguinte pergunta. Então você vai avaliar com a sua consciência normal se isso é bom ou não. Olhe, avalie os fatores. Por exemplo, para fechar um negócio, vê se isso é bom ou não. Normal, sem colocar em diante de Deus. Analisa você mesmo, diante de você aí. Estou para mudar de emprego, vê se isso é bom, vê quais são os benefícios daquilo ali, com benefício desse.
Vê se é bom para você ou não. Tirando aqui a visão de Deus aqui. Só a visão sua humana. Analisa aí se essa decisão que você vai tomar, se esse projeto que você vai ter que fazer, vê se é bom ou não. Aí ele faz aqui, ó. Aí você vai propor a responder a seguinte pergunta. Que opção é que é maior confiança na fidelidade de Deus? Como a sua resposta afeta a sua perspectiva sobre o assunto? Então acontece, você vai analisar de duas formas. Você vai analisar a forma humana, normal, você vai olhar diante daquela questão que você está para decidir. Se é mudar de emprego, se é começar um namoro, se é marcar o casamento, se é mudar de emprego, se é comprar um carro, se é mudar de cidade. Que seja uma decisão importantíssima que você tem que tomar. Analisa ela com a visão horizontal. Depois você analisa ela com a visão vertical, olhando diante de Deus, orando a Deus e pedindo a Deus a confirmação sobre esse assunto. Né? E aí você vai ver o que Deus vai te mandar a resposta. Né? Igual eu falei, observa tudo. Observa alguém falando, leia a palavra de Deus, observa tudo. Deus vai tocar no seu coração a tomar a decisão correta. E quando Deus tocar no seu coração, você analisa e vê o que nisso afeta a sua confiança em Deus. Muitas vezes nós desejamos algo para o nosso coração que Deus não é da vontade de Deus. E quando Deus fala para nós que não é da vontade dele, muitas vezes nós fica na balança. Quando você fica na balança é porque você não colocou a sua confiança em Deus. Então, para você analisar o nível de confiança que você tem, faça isso. Observe aí uma decisão que você tem para tomar. E essa é uma decisão importantíssima. E analisa. E espera em Deus a confirmação. Independentemente do que Deus mandar para você, vê se isso vai afetar a sua confiança em Deus. Vê se isso vai afetar o seu coração, o seu sentimento. Aí você vai ver em que nível você está confiando em Deus. Então, para mim encerrar esse vídeo, eu peço a você que ore a Deus, né? Que passamos por um momento muito difícil, estamos passando uma crise financeira, uma crise econômica, muitas pessoas estão perdendo seus familiares, estão tristes, pessoas que não conhecem a Deus, muitas vezes até não tem nem sentido mais para a vida, né? Muitas vezes perdeu o seu esposo, perdeu seu filho, perdeu sua esposa, perdeu os pais, perdeu o tio, perdeu uma tia, né? Mas que você possa hoje colocar sua confiança em Deus, saber que não foi uma perda, mas sim foi um ganho, que essa pessoa está diante de Deus, diante de Jesus Cristo no paraíso, e um dia nós vamos encontrar com ela e com Ele, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos entregar nossa confiança em Deus. Eu quero fazer uma oração hoje junto com você nesse momento. Peço a você que feche seu olho e vamos estar orando e entregando a Deus esse momento, para que nós possamos confiar totalmente em Deus. Então feche seu olho e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, ó Pai, que conforte os corações, ó Pai, das pessoas que estão ouvindo esse vídeo, ó Pai, que estão preocupadas, ó Pai, com a sua vida financeira, conjugal, com a sua vida profissional, com a sua vida sentimental, espiritual, que o Senhor, ó Pai, possa, ó Pai, colocar dentro dela, ó Pai, tomada a confiança, ó Pai, saber que o Senhor está no controle, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa, ó Pai, entrar no coração dessas pessoas, ó Pai, e mostrar a elas, ó Pai, que colocar a confiança no Senhor é a melhor coisa que devemos fazer. Senhor, meu Deus, ó Pai, que amado, abençoa cada família, ó Pai, a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.